abrigo. Cuidado. Já estamos em direto? Pois, eu acho que mesmo antes, isto começa a dar logo, vai logo buscar a conversa atrás. Por isso, olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Estava aqui a falar com a Madalena do Entre Vinhas, que vai ser a minha entrevistada de hoje. Olá. Hoje vamos falar de vinho e enoturismo e estávamos precisamente a conversar que voltamos ao dia da marmota, confinamento absoluto e vamos lá todos juntinhos que é para ultrapassarmos isto rapidamente. Entretanto, temos aqui conversas para ficarmos a saber mais sobre outras coisas e eu tenho convidado mulheres de várias áreas para nos explicarem aqui as suas áreas de funcionamento, precisamente, e onde trabalham e onde desenvolvem a sua atividade profissional, hobbies, whatever. Isto era um hobby para ti e acabou por se tornar uma profissão. Primeiro, tu vais falar sobre o teu percurso de estudante e onde te formaste, porque é muitas vezes uma coisa que passa ao lado e eu acho que as pessoas precisam de saber por onde é que andou a Madalena antes de ter aqui o Entre Vinhas. Olá, Susaninha. Olá. Obrigada pelo convite. Pois, olha, o meu percurso académico começou com gestão hoteleira. Sempre tive o bichinho das viagens, como tu, e sempre gostei muito dos bastidores do hotel, porque o hotel transportava-me sempre para férias e turismo e estrangeiro e mundo, e portanto a hotelaria fascinava-me, e é essa a minha formação, gestão hoteleira, no Estoril. E durante o meu curso tinha estágios profissionais que era obrigatório fazer e tentei sempre fazer no estrangeiro, mesmo para conhecer outras culturas, e sempre foi uma parte da minha vida que me fascinou, as viagens e outras culturas. E trabalhei sempre não, os primeiros anos da minha vida profissional, trabalhei em hotéis e trabalhava na área de comidas e bebidas, que é uma boa área para Ótimo. trabalhar. Estava sempre na parte da gestão de restaurantes, de room service, de eventos, banquetes, enfim, toda essa parte. E, portanto, comida sempre foi também, enfim, como boa portuguesa, gosto de comer, sou bom garfo. Mas o que realmente depois mudou um pouco aqui foi um dos estágios profissionais que eu fiz foi em Moçambique. Fiz parte daquele, não, às vezes algumas pessoas sabem o que é o Inove Contacto, aquele programa de estágios internacionais, Isso foi em que e ano? isso foi em 2010. Ok. E o Inove Contacto é um programa que nós não podemos escolher o nosso destino, nós vamos em uma série de entrevistas e preenchemos uma série de formulários até que decidem que nós temos perfil para ir para um determinado sítio. E a mim mandaram para Moçambique, e eu, feliz da vida. Sorte a tua. Sim, sim, foi uma experiência, acima de tudo, uma experiência humana e uma experiência de vida muito, muito enriquecedora. Quanto tempo é que foste? Estive lá 6 meses, em 2010, mesmo do início de janeiro até julho. E, e curiosamente, foi aí que eu provei pela primeira vez um vinho que gostei. Porque até aí já tinha provado vinho em casa, como é óbvio, todas as famílias portuguesas têm vinho à mesa, e o meu pai tentava que eu provasse, o meu avô tentava que eu provasse, eu não achava piada nenhuma aquilo, mas curiosamente foi em Moçambique com um vinho não moçambicano, não é? Dos vizinhos sul-africanos, que eu provei um vinho, adorei, se calhar porque estava num jantar com amigos e pronto, enfim, tudo ajudou o ambiente. E eu lembro-me de ter ligado por casa para o meu pai, tipo, pai, não sei, o horário era mesmo, por acaso não acordei o meu pai à meia da noite, mas quase. Pai, bebi um vinho que adorei. Tenho que beber mais vinhos quando voltar para Portugal. E foi isso que eu fiz. Quando voltei para Portugal, acabou o meu estágio lá, e voltei para Portugal, continuei a trabalhar em hotelaria e continuei a trabalhar no departamento de comidas e bebidas dos hotéis, mas agora muito mais atenta à escolha dos vinhos nos banquetes, o que é que o escansão, o que era o escansão do restaurante, qual era o seu papel, comecei a fazer mais conversa, comecei a ir aos supermercados e às garrafeiras, olhar para as garrafas, a ler os rótulos,
todo mundo, foi um mundo novo que eu descobri e é fascinante e há milhares de coisas para aprender sobre o vinho. E pronto, e no meio disto descobri, eu continuava a trabalhar, mas descobri um novo conceito de turismo. Então, se eu já trabalhava em turismo e adorava vinhos, descobri que existia uma maneira de viajar, ou um tipo de turismo, que era o enoturismo. Eu, tipo, Totalmente dedicada à nova paixão, não é? Mind completamente, blowing. aquilo foi completamente. Eu já, então mas as pessoas viajam para beber vinho e para conhecer vinhos e tal. Isto é fascinante. E tive a sorte de, muito pouco tempo, ou poucos meses, ou nessa mesma altura, abrir uma pós-graduação em enoturismo numa universidade aqui em Lisboa, que era ainda mais era à distância, era e-learning. Na altura não havia Zooms, isto foi em 2012, ainda não havia Zooms, era uma outra plataforma qualquer. E fiz uma pós-graduação em enoturismo e aí sim comecei a perceber o que é que isto era. Comecei a fazer, porque como em qualquer área, para aprender tem que se viver as coisas, não é? E eu, para perceber de enoturismo, comecei a fazê-lo. Literalmente comecei a pegar no meu carro e ir a visitar adegas, ir conhecer quintas, vinhas, falar com enólogos, provar os vinhos lá em cada região, nas suas origens, e pronto, foi assim que. Depois, paralelamente, isto era outro assunto que não perguntaste, mas Não, que agora é muito vai. difícil, não, é que é muito difícil eu falar do meu percurso académico e a minha relação com o enoturismo sem falar com o facto de eu ter uma vinha, que paralelamente Eu ia surgiu perguntar, o teu bebé, o teu o meu bebé. bebê. Porque realmente é muito difícil eu separar estes dois projetos da minha vida, o meu trabalho de enoturismo e o meu trabalho como viticultora. E que também tem a ver com o meu percurso académico, porque muito pouco depois de eu estudar enoturismo, surgiu a oportunidade de plantar uma vinha no Alentejo, apesar de eu ser de Lisboa, de Cascais, não tenho relação Especial ou de familiar, não é? familiar, exatamente, obrigada, no Alentejo, mas foi esta a oportunidade que surgiu e nós agarramos. E para eu perceber um bocadinho mais do que se passava na minha vida, na minha vinha, e para conseguir cuidar do meu bebê, como tu disseste, fui também estudar viticultura. Portanto, a minha base académica é gestão hoteleira, mas depois verdei, acabei por ir por dois ramos, entre o enoturismo e a viticultura, porque sou eu que cuido da minha vinha. Da tua vinha. Quando é que plantaste a vinha? Plantei a primeira, eu neste momento já tenho duas, Portanto, mas a já vai primeira, dois bebés. já vai dois. A primeira Hã, foi em 2013. portanto, na quinta onde tu estás, que é perto de Évora, certo? Não estou a dizer nenhuma asneira, Sim, 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 sim. não tinha lá nada, não tinha vinha nenhuma, não há as Não, chamadas vinhas velhas, essas coisas, não nada, é? nada, nada, nada. Era terreno, Plantaste, e isso foi em plantámos que ano? 2013, plantámos a vinha mais velha, pronto, que já vai fazer 8 anos. Exato. Sim, exatamente. Quanto tempo é que demora a crescer uma vinha? Vamos a fazer perguntas, Olha, para totós. não, não, não. A vinha, Vinha olha, para totós. pode acontecer logo no primeiro ano, porque a vinha primeira é plantada normalmente em abril. O Ok. ideal é março, abril, plantar-se a vinha. E a vindima, como muita gente sabe, acontece em mais ou menos setembro. Pode acontecer no primeiro ano já haver umas uvinhas, mas aquilo não dá para fazer vinho, nem é uma uva de qualidade. Normalmente, a partir do segundo ano, já se pode fazer vinho. Portanto, eu em 2015, na verdade, fiz a minha primeira vindima. Portanto, estamos a falar Uh, de quando tu plantas é a estaca Plantamos uma estaca, sim. Depois isto e é depois, todo o passado um mundo. ano, já terá umas uvinhas. Passado um ano, não. Desde março até setembro do Já mesmo terá. ano, já pode ter A algumas uvinhas. natureza é Mas incrível. enfim, são Mas coisas. servirão, sim, 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 Há sim, uma ou outra aqui ou ali, não vai servir para nada. sim. Mas
no ano, ou seja, e depois nós começamos a contar as vindimas. A partir do momento em que a vinha já foi plantada, já não se conta tanto o ano em que ela foi plantada, mas um Exato. bocado a partir do ano da primeira vindima. Pronto. Portanto, a partir daqui, sempre que eu disser 2 anos, 3 anos, é a partir do As vindimas. setembro, exato, cada setembro. 2015 já tinha uvas decentes, já fizemos algum vinho, se bem que uma parte das minhas uvas eu ainda as vendo, mas já Para fizemos umas outros experiências. produtores, não é? Para quem não Ah, sabe, muitos exatamente. dos produtores que têm assim vinhas, vendem para outros produtores que querem fazer mais litros de vinho e por Não isso é? aproveitam isso também. Ou compram porque precisam de mais litros de vinho ou porque querem castas diferentes. Castas é os tipos das uvas, não é? Sim. Eu costumo comparar para quem não sabe nada, nada, nada de vinho, é como nós íamos ao mercado e há maçãs, mas há a Granny Royal Smith e há Gala, a Royal Gala e há a Gold não sei o quê. Pronto, isto é tudo maçã, mas são tá. maçãs com variedades diferentes e também há variedades diferentes de uva que têm sabores diferentes e que, portanto, vão fazer vinhos diferentes. E, portanto, eu vendi e ainda vendo uma parte das minhas uvas, mas todos os anos, uma parte das uvas faço vinho para mim, para ir experimentando. Portanto, o Já tem vinho ainda nome? não tem nome, chama-se Pedra da Mãe, na verdade é o que eu estou a ver agora. Muito bem! Embora não esteja ainda no mercado, porque nós, enfim, isto é um pequeno negócio familiar, um projeto, ainda não é negócio, ainda é só um projeto familiar, e é um bebê, como tu dizias, que nós cuidamos com muito carinho e que nós não vamos colocar cá fora enquanto não tivermos a certeza que é aquilo que nos identifica. Nós não queremos fazer disto um mega negócio de milhões, se chegar lá, ainda bem, mas a nossa intenção é que saia um produto bom que nós gostamos, nós produtores, e que o público também gosta. Portanto, não estamos com pressa de meter cá fora no mercado uma coisa qualquer, e por isso é que também está a demorar tanto a sair. E basicamente tu terás ajuda, obviamente, mas és tu que fazes tudo, ou seja, és a enóloga. Eu sei que estiveste na poda a semana passada, não é? Por exemplo, ou Sim, há 2 semanas, ou seja, sim. todas as etapas que são necessárias para a vinha crescer, Sim, não é? só corrigir uma coisa, eu não sou enóloga, Então, e pronto, e enólogo, eu gosto de fazer comparações, eu aprendi como a minha formação não é de vinhas, eu tudo o que fui aprendendo fui comparando com outras situações para as pessoas às vezes perceberem o que é que se trata. Dizer que eu sou enóloga é a mesma coisa que tu tirares um curso de primeiros socorros, fizes um workshop de primeiros socorros e dizes que és médica. ok, Pronto. Eu não sou percebido. enóloga, pronto. Eu fiz algumas vindimas em adegas, eu provo muito, eu estudei sobre enologia, mas não sou enóloga, ou seja, não faço, não sou eu que estou lá, não tenho o curso de enologia, Ok. isso é um curso de licenciatura. Há um curso só para Sim, enologia, não é? pode haver licenciaturas ou pós-graduações, mas há cursos mesmo, e portanto, se bem que também muita gente me diz, não precisas de estudar para ser enóloga, se calhar não preciso de estudar muito, mas preciso ter muito mais experiência a fazer vinho para me considerar enóloga, mas acompanho o processo. Pronto. Na parte da vinha é totalmente diferente, e sim, tirei um curso, estudei viticultura e sou eu que a acompanho, não sou eu que estou lá sozinha a podar ou a vindimar, porque eu sou só uma e a vinha ainda, apesar de pequena, ainda é grande para mim. Mas tenho uma equipa de agricultores com quem eu trabalho e que acompanho e que sou eu que vou dando as instruções ao longo do ano, da campanha, chama-se. Cada ano da vinha é uma campanha. E começa na poda, mais ou menos, e mais ou menos termina na vindima e depois descansa um bocadinho, é? vai hiberna e depois volta tudo ao mesmo. E ao longo do ano eu vou dando instruções à equipa, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, e acompanho os trabalhos. Portanto, isso sou eu que faço. Muito bem. Depois, quando a uva chega à adega, aí já há uma equipa de enólogos que tratam das minhas uvas e fazem um bom vinho. Isso é que é Muito bem. importante. Então, que momentos é que existem? Pronto, o da Vindima eu conheço bem, aliás, este ano participei ativamente durante 15 dias nas Vindimas no Douro, ahm, mas eu também sei que é preciso todo um trabalho. Aliás, há uma frase associada que é: quando a Vindima acaba, agora é que Começa começa o o trabalho. processo.
Exatamente, agora é que começa o trabalho, começa o processo todo outra vez para termos boas uvas para o ano que vem, não é? Então, Exatamente. dirias que depois da vindima vem a poda, mais ou menos nesta altura? Sim, a vindima normalmente, vamos falar em termos gerais, porque depois há de haver regiões em que as coisas acontecem mais cedo, Sim, mais tarde. diferente, sim. Entre meios de agosto e outubro as coisas podem acontecer, a vindima. Após a vindima, pode haver alguns trabalhos de adubação, adubar é, é alimentar, pronto, isso adubar é transversal a todas as plantas, até aquelas que as pessoas têm em casa nas suas varandas. Um, porque a vindima, porque a planta perde a sua fruta na vindima, não é? E aquilo chama-se stress. Causa assim um bocadinho de instabilidade na planta, a planta perde alguma dos seus nutrientes e leva um corte e tudo isso. Portanto, temos que certificar que a vinha, após a vindima, é um bocadinho agressivo, não no mau sentido, mas há ali uma alteração no comprimento da vinha, portanto é bom que se mime um bocadinho, pronto, olha, okay, nós fizemos aqui um bocadinho mal, cortámos e tal, mas vamos te dar agora um bom alimento, uma boa rega, um adubo, Já estás com e amor, não é? Amor. dá-lhe um amor, exatamente, e ela depois descansa, porque o que acontece é que depois, mais ou menos no período entre a vindima, outubro, até janeiro, um, a vinha vai começar a concentrar as suas energias, os seus nutrientes, toda a sua atenção no tronco e nas raízes. Pronto, aí é que ela começa a guardar reservas. É como a formiguinha e a cigarra. Pronto, a formiguinha trabalha no inverno para depois no verão desfrutar um bocadinho. E a vinha faz um bocado isso. Durante o inverno descansa, hiberna, guarda reservas, a chuva que cai, guarda nutrientes e para depois na primavera rebentar. Mas até chegar à primavera ainda há muita coisa para fazer. O que é que acontece na poda de inverno? Porque há mais do que uma poda. A poda de inverno é aquele corte que nós de vez em quando fazemos, ou corte de cabelo, porque o cabelo já não está definido, penteado, já não temos penteado, não estamos a gostar, vamos ao cabeleireiro e vamos acertar isto para isto crescer bem. Portanto, é o que nós fazemos na poda. Temos aquilo, as varas, não é? Os chamados os raminhos da planta, estão todos despenteados porque cresceram. E a planta, é importante uma coisa, a vinha é uma planta, tipo, é uma era, é uma trepadeira, tipo as eras, elas crescem muito. E se nós não, se calhar até já viram, às vezes há restaurantes que todo o teto das planadas um pé de videira, elas crescem muito. E portanto fica toda despenteada e nós na poda de inverno o que é que vamos lá fazer? Vamos escolher as varas, que são melhores, que estão mais direitinhas, que estão mais saudáveis, essas ficam para o próximo ano, as que já estão muito desgrenhadas, cortamos-las pela raiz e não crescem mais. Portanto, vamos selecionar aquelas que vão depois dar as folhas e depois dar as uvas. Portanto, esse é o primeiro trabalho, mais ou menos em janeiro. Há quem comece logo no final de novembro. Eu fiz a minha em janeiro. Agora esperamos um bocadinho. Depois há alguns trabalhos de adubação que também se podem fazer nesta altura, mas assim os mais importantes, se não estamos para aqui a fazer uma descrição gigante. Em março, mais ou menos em março, começam a rebentar as florzinhas verdes, calmamente, e depois, quando já há uma quantidade mais vistosa de verdes, fazemos uma segunda poda, que é a poda de verão, ou poda verde, desculpem, poda verde, em que aí fazemos novamente uma seleção de quais são das folhinhas, quais é que vão ficar, porque se calhar são muitas e nós queremos concentrar a energia só numa outra. Depois, ao longo do ano, até à vindima, o que é que nós temos que nos preocupar mais? É rega, se é preciso, se não é preciso, quanta rega é que temos que dar, se há doenças, e as doenças têm que ser tratadas, como há bichos, há insetos, há tudo, pragas que acontecem noutras plantas também, e vamos ter que ir tratando. Isso é mais ou menos o mais importante que se tem de fazer entre a poda verde, mais ou menos em Pois aí junho. também se vai apercebendo se tem esses bichos que muitas vezes dão cabo Sim, há fungos. Começam-se logo a notar nas próprias folhas, não é?
Exatamente, exatamente. Mas mais ou menos o que temos que fazer é manutenção para ver se vai crescendo saudável a água, se é preciso ou não, e regular a rega. Não convém dar muita água, porque depois as plantas ficam mimadas. Se nós damos muita água, elas ficam mal habituadas. A vinha precisa, e aliás, no Douro vê-se isso muito bem, porque no Douro não se rega, ou teoricamente não se rega, e o solo é muito pobre, Xistoso e xistoso. Portanto, não calcário. é um sol que empeçopa a água, não, a água cai toda. E nós depois vemos vinhos muito bons e umas plantas muito saudáveis. Portanto, ali as plantas têm que sofrer. Aquelas plantas no Douro sofrem, são muitas Tudo resistentes e ali no Douro sofrem. é resistente. É claro que sim, no norte é assim. E não só, o facto de não ter tanta água obriga as raízes a irem buscar e procurar a água através das pedras. E É um portanto processo nós incrível, é um processo mesmo, formidável. é espantoso. E por isso não convém dar muita água, porque depois a planta fica preguiçosa e tipo, está aqui, estou a dar a comidinha à boca, para que é que eu vou procurá-la? Não, vamos ser assim um bocadinho mauzinhos, às vezes temos de regular ali a água. Depois, há uma outra operação que ainda se pode fazer antes da vindima, que é se a planta está tão saudável e está com tanta folha e uva, novamente selecionar, se calhar não precisamos de tanta uva, queremos um bocadinho menos uva, mas com mais qualidade. E aí faz-se uma monda de cachos. E aí volta-se a escolher quantos cachos é que nós queremos que fique por cada planta. Se há excesso, se não houver excesso, deixa-os ficar lá que fazem muita falta. E pronto, e depois é vindima. E depois volta tudo ao mesmo. E volta tudo ao mesmo. Daí a tal frase que é, depois da vindima é que começa o trabalho. Depois da vindima, depois há dois trabalhos, não é? Quer dizer, há a vinha e há a adega. Depois da Exatamente, vinha é o trabalho todo da adega, não é? Porque depois o vinho não se faz exatamente. sozinho, não é Pois não, milagre. pois não. Há Ora milagres relacionados com o vinho, mas não é nada desses. não são desses. Não. Uma pena, uma pena. Olha, e entretanto, tens um site, um blog, o Entre Vinhas, precisamente. Não é por acaso, não é coincidência, que nasceu quando? Em que ano? Em 2015. E o nome, acho que eu nunca pensei muito sobre o nome, acho que me surgiu tipo, foi o primeiro nome que me veio à cabeça Mas agora e parece assim perfeito, não parece? faz todo sentido entre vinhas porque é o que eu faço, porque Exatamente. entre a minha vinha e a vinha dos outros é o que eu costumo fazer e a vinha dos outros entenda-se visitar outros produtores e fazer enoturismo. Esse, para quem ainda não conhece, o Entre Vinhas é, portanto, um site totalmente dedicado ao enoturismo em Portugal e no mundo inteiro, não é? Sim. E agora eu Era gostava bom que fosse mais vezes no mundo inteiro, mas nem sempre é possível. exatamente, e em breve, infelizmente, E depois, vai tão ter que ser cedo, cada vez mais cá dentro. Mas sim, diz-me uma também não é coisa, mau, também não é mau, e em Portugal, nada então, mal. todas Estamos as muito bem regiões servidos, têm bons vinhos, não é? Um país tão pequeno, com cada vez tantas mais. regiões de tão bons vinhos que se fazem aqui. Mas explica para quem não percebe, porque até eu, quando entrei neste mundo do turismo, e eu sou jornalista, eu não tenho o teu background de turismo e de hotelaria, restauração, por exemplo, e eu não sabia muito bem o que era o enoturismo. Eu dizia assim, mas isto são só quintas, também podem ter alojamento, todas têm que estar à volta, todas têm que ser produtoras de vinhos, ou não? Podem só estar numa região, mas nem serem produtores. De que é que estamos a falar quando falamos de enoturismo? Bom, enoturismo, antes de mais, bom, eno, a palavra vem de enologia, vem do vinho, não é? Exato. Turismo de vinho, pronto, antes de mais. Para mim, não existe uma definição, e eu dou formação há muitos anos em enoturismo, já fiz muita pesquisa, não existe uma definição, tipo, um dia um filósofo importante disse que, e agora toda a gente diz, sim, enoturismo é isto. Não, não existe. Eu defini enoturismo como sairmos da nossa casa, deslocarmos para conhecer a origem dos vinhos que nós bebemos em casa. Mas uma coisa é beber um vinho em casa, outra coisa é irmos até à região do produtor, ir à quinta do produtor, conhecer a vinha, conhecer o solo, conhecer a paisagem à volta, conhecer o clima, conhecer a adega onde é feito, conhecer as barricas de madeira, não é? Conhecer o enólogo, os cheiros, os sons, pronto, perceber quando nós estamos a beber um vinho de onde é que ele vem. E tudo influencia. Claro, as pessoas, o enólogo e tudo isso.
Por isso, para mim, enoturismo é isto. É nós conseguimos associar o vinho a onde ele nasceu e à experiência toda à volta dele. Depois, se a adega que produz vinho, se tem alojamento ou não é relevante. Se tem restaurante ou não é relevante. Porque depois, isto é o básico do enoturismo, mas eu defendo que o enoturismo é um tipo de turismo que está inserido numa região ou num espaço e não funciona só à volta do vinho, porque o vinho, por si só, enfim, a cultura do vinho implica muitas outras coisas. E em Portugal, então, nós que gostamos de comer, sabemos perfeitamente que uma boa mesa portuguesa, tem sempre uma boa iguaria, uns bons cozinhados e vinho à mesa. Portanto, o vinho por si só não tem a mesma. Não é a mesma magia, eu acho. Tem que estar inserido numa cultura, numa comida, numa paisagem, nas histórias das pessoas à sua volta, como tu conheces bem o Douro, só percebendo como é que os cálculos do Douro são feitos, a dureza do trabalho nas vinhas do Douro, o calor que se faz lá durante a vindima, perceber toda aquela, e como é que era feito em 1600, 1700, não é? Morriam pessoas no transporte do vinho, É nos muito. barcos até às caves de vinho do Porto. Era uma coisa incrível e que nós nem Exatamente. imaginamos, não é? Exatamente. E sim, essa história, a história do vinho do Porto e do Douro ainda hoje é fascinante. É verdade. Mas foi preciso, se calhar, tu ires lá e trabalhares lá para perceber um bocadinho mais da, do vinho que tu bebes em casa. Não é? Eu acho que faz toda a diferença. Dar-lhe o valor, não é? Porque muitas vezes eu ouço as pessoas a dizerem: "Ai, este vinho é muito caro". E eu lembro-me sempre por acaso é um funcionário da Real Companhia Velha, o Álvaro, que tu também Uau, conheces, que ele sim. dizia sempre assim. Salve Martim. Exatamente, ele dizia: "Não, se as pessoas soubessem, se a maior parte das pessoas soubesse o trabalho que envolve fazer um bom vinho", não é um vinho Claro. qualquer, né, mas já um vinho qualquer já envolve muito Trabalho e os trabalho. custos. É que é caro. Exatamente, é muito caro, é muito Muito caro. caro. As pessoas não se queixavam, ele dizia assim: "As pessoas não se queixavam do preço do vinho, porque é de facto fazer um bom vinho", e eu agora tive essa experiência no Douro, por exemplo, na Quinta da Corte, que foi selecionar uva, nós selecionávamos as melhores, porque tinha havido um escaldão muito grande numa das. Bagos de uva, não é o Exatamente. cacho que selecionavam os. Às vezes Íamos é. ao cacho, exatamente, era à pinça, como nós dizíamos, Pois, isto era assim, uma coisa que eu nunca pensei que fosse feita, confesso. E portanto aprendi também isso e o valor sim. que se tem que dar, porque, de facto, eu até brincava, era assim, e se nós pegássemos nas que estão mirradas e vendêssemos já como uva passa para o Natal? Porque está Olha, aqui a já estás ser. a ver um nicho de Não, mercado. eu criei um nicho, eu disse assim: "Isto no Corte Inglês vai estourar", olha, porque nós estávamos a selecionar à mão, por isso era Sim. uva passa selecionada à mão e tivemos à noite. Eu era assim: "Ainda se tiver lua cheia, podemos dizer que estamos a fazer a seleção?", porque agora também está na Olha que há moda. vinhos, exatamente, há vinhos cuja Portanto, eu já tinha o coisa é que anda marketing na todo feito, eu tinha o marketing todo feito. Aquele trabalho que estávamos a ter não era só meu para negócio. selecionar a boa, punhamos as uvas passas de lado e tínhamos feito certamente, mas agora a Mas isso falar a sério. mas olha que isso é interessante o que estás a dizer, que eu estava há bocado a falar das maçãs e da Gold Royal Gala e não sei o quê, mas atenção, a uva de mesa, ou seja, a uva que nós temos já para fazer salada de fruta, não é a mesma para fazer uva de vinho, são tipos de uvas diferentes, portanto, se tentarmos fazer vinho com a uva da salada de fruta, vai sair algo um bocado aguado muito doce. As uvas de vinho são coisas completamente diferentes e se nós as provarmos, nem sempre são tão doces, não são tão Exatamente. grandes, não têm tanto sumo, tem uma casca normalmente um bocadinho, a casca, uma película, não é? Nós chamamos a casca, mas é à volta um bocadinho mais grossa, E portanto essa da a são. uva de mesa tem também casta? Não, é uva de Tem, mesa. tem, 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 Tem? tem. Eu não conheço bem, mas Mas não sabia, sim, sim, ok. agora não me estou a Era lembrar, uma engraçado, uva porque branca a vindima, às vezes seria. apareciam-nos assim uns cachos muito, muito grandes, assim, com umas uvas enormes e diziam logo: "Não, isso não está aí por engano". Ou seja, às Pois. vezes elas resistem e nascem ali no Sim, meio sim. de. O moscatel, por exemplo, também se come.
mas também se faz vinho. Mas tem castas, sim, eu não sei os Ok, nomes, confesso, ok. não é a minha Não, 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 especialidade, só mas curiosidade. também Como tem falaste variedades. agora, foi só curiosidade mesmo. Portanto, então, Tem. o enoturismo é qualquer coisa que esteja sempre relacionado ao mundo do vinho Sim, e o que vinho se é o possa. central, mas não vive sozinho. Portanto, para mim faz sentido que, por exemplo, estavas a falar da questão dos alojamentos. Se uma quinta não tiver alojamento, faz sentido, por exemplo, visitar uma adega, fazer uma prova de vinhos, depois ficar a dormir num hotel rural ou num turismo de habitação no meio do campo, e depois ir a um restaurante tradicional no meio do campo também ou numa aldeia ali perto e beber os vinhos da região, e para mim isso é enoturismo, portanto, não precisamos de fazer tudo num só sítio, porque há adegas que o têm, há adegas que têm alojamento e têm restaurante e têm tudo e são fantásticas. Isso é um tipo, mas eu defendo que faz sentido conhecermos a comunidade local, porque isso vamos perceber muito melhor, até porque normalmente nas regiões onde se produz vinho, toda a gente tem a sua vinha, toda a gente produz vinho, toda a gente É participa verdade. nas vindimas, toda a gente tem um avô ou um tio É que uma já experiência fazem. qualquer, não é? Exatamente. Toda a gente já participou em vindimas e é incrível, por Portanto, acaso. vais conhecer gente muito engraçada, muito interessante, que te vai contar histórias que não. E não esquecendo uma coisa, nós estamos aqui a falar e somos as duas da cidade. Claro, e muita gente como nós agora conhecemos porque já nos tivemos a iniciativa de fazer vindimas e de conhecer, mas nós não nascemos no meio de vinhas. Quem nasce no meio do Porto ou no meio de Lisboa não conhece a realidade das vinhas. Portanto, para mim ainda é mais fascinante ir ao campo, conhecer as pessoas, conhecer a vida delas, a cultura e o seu dia a dia, as histórias e perceber, isso faz perceber melhor o vinho. Sim, sem Como estava a dúvida. dizer, E o é tudo vinho um é o conjunto. sustento de muita gente, já foi ainda mais, mas é o sustento de muita gente e de muitas regiões, não é? E, portanto, isso faz com que influencie ali em tudo, na Exatamente. cultura deles e tudo o resto. Já dizia, acho que era Salazar, não estou enganada, que ele dizia que beber vinho era dar de comer a muita gente. É Porque de verdade. facto o vinho sempre foi, agora já é um bocadinho mais controverso, porque já há quem diga que o vinho não é saudável, e eu sou totalmente contra esses pensamentos. Acho que é saudável se Tudo, bebermos tudo com com moderação. moderação, não é? Claro que Tudo sim. com moderação não nos fará Hum, mal. mas o vinho sempre fez parte da alimentação das pessoas. Vinha para a mesa ou pão, carne ou peixe e um copo de vinho. O pão e vinho nunca faltou à mesa do português. Portanto, é a nossa cultura. E por isso, isto para responder à tua pergunta, em 2015, ou seja, eu tirei o curso tirei a pós-graduação de enoturismo em 2012, fiquei fascinada com este mundo, comecei a praticar enoturismo e até que em 2015 decidi partilhar porque fiquei tão orgulhosa do que nós temos. Acho que nós temos um país pequenino em dimensão, mas é tão variado e toda a gente vai concordar comigo, nós em distâncias tão curtas conseguimos ter não só comidas totalmente diferentes, como vinhos diferentes, paisagem diferente, pessoas com sotaques diferentes, isto Culturas diferentes, tudo. as tradições, é tudo, é incrível, é mesmo. E eu fiquei tão orgulhosa do meu país e tão entusiasmada de dizer, eu tenho que pôr isto cá fora, tenho que começar a contar às pessoas que isto existe, que é uma forma de conhecer o vinho, e portanto vou começar a escrever sobre as minhas experiências de enoturismo E há e a culturas reação. absolutamente formidáveis, não é? O trabalho que têm feito, Sim, e o dinheiro que têm investido em projetos sim, incríveis, porque realmente aquilo já nem é só fazer vinho, é não, é muita coisa à volta, não é? Para que toda a tradição de fazer se vinho se mantém, assim, mantenha também ali. exatamente. Ainda em relação ao enoturismo, atenção, nem todas as adegas têm enoturismo, e quando eu digo isto quer dizer que são adegas que não se sentem preparadas para receber visitas. Porque uma coisa é tu teres a tua casa e saberes cozinhar e gostares muito de cozinhar. Agora, não venham cá comer a casa porque eu não estou preparada para fazer refeições para o público, eu só faço refeições para mim e para a minha família. Ora, Exato. por enquanto ainda não quero estar a vender refeições para o público, não é? A tua casa não é um restaurante. É a mesma coisa aqui. Há adegas que fazem o seu vinho, e bem,
mas ainda não sentem que têm a casa arrumada ou que não têm uma estrutura de visitas, alguém que dedique tempo ao enoturismo. E é válido. Quando eu falo de enoturismo é quando eu vou visitar uma quinta, uma adega que já tem alguma estrutura, já tem alguns programas, quando eu ligo a dizer eu vou visitar, ok, venha à hora tal e nós recebemos para fazer isto. Ou seja, há assim um bocadinho de, não tem que ser nada super sofisticado, mas já têm. E o enoturismo tem vindo a crescer, como tu dizes. Como muitas outras coisas, veio pela procura. Eu acho que essencialmente, não é? Isto é procura e oferta. A oferta aumenta quando a procura aumenta. A procura não foi interna inicialmente, não é? O conceito de enoturismo não nasceu em Portugal, nasceu, dizem, nos Estados Unidos, na Califórnia, em Napa Valley, onde de facto existe bom vinho e os americanos são bons no marketing, então começaram, e nos negócios, só se não se lembraram de começar a vender uva da uva passa, mas são bons em marketing e negócio, então começaram a abrir as visitas em Napa Valley, este conceito alastrou-se um pouco a todo o mundo. Portanto, a procura de enoturismo em Portugal veio essencialmente dos nossos turistas estrangeiros, que, como o nosso vinho português começou a ser mais falado no estrangeiro, no exterior, as pessoas começaram a visitar Portugal e também queriam visitar as adegas. E os produtores, ao ver que havia procura, a oferta também aumentou. Portanto, segundo sei, em Portugal, a primeira adega a abrir portas ao enoturismo foi em 1997, e no Alentejo, e desde aí tem vindo a aumentar, porque de facto os produtores não só têm orgulho em abrir as portas das suas casas, querem mostrar o que fazem, como também perceberam que isto era uma área de negócio, como é óbvio, porque as visitas e as provas são pagas, e bem, têm que ser pagas, porque aquilo é um investimento. Até a participação na Vindima hoje em dia é paga. Paga-se para fazer vindima, paga-se Tudo para... experiências, não é? Eu acho que é muito isso. As pessoas começaram a procurar um tipo de turismo em que vivenciassem a cultura e a tradição. Exato. Como o vinho ainda por cima traz esse plus, que é bebe-se vinhos, prova-se, percebe-se como é que eles são, não é? Percebe-se a complexidade que eles têm dentro, ou seja, este vinho foi feito assim assim, estagiou em barricas de carvalho ou não, ou seja, traz um ensinamento. Sempre que se visita algo ligado ao enoturismo, não é só eu fui para aquela casa e estive na piscina, não. Traz-se uma experiência muito grande, não é? Eu acho que sim, por menos interessadas que as pessoas estejam, ou que estejam mais interessadas na piscina, eu acho que acabam sempre por criar o bichinho, já que estamos aqui, vamos conhecer a adega, vamos perguntar não sei o que é o enólogo, nem que seja às vezes como é que se pega no copo, mas isto cheira a morangos, mas vocês metem morangos aqui dentro, aquelas coisas, pá, acho que se sai sempre a aprender de uma visita de enoturismo, mesmo que a intenção seja eu quero estar sossegadinho de férias ali, mas aprende-se sempre. E como eu dizia, o vinho está dentro da. O vinho faz parte da gastronomia, não é? A palavra gastronomia inclui sempre o vinho. E, bem, comida e bebida, que é que as pessoas, eu acho que é das atividades no mundo que mais une as pessoas e que mais feliz faz as pessoas. Sem Um, dúvida. não é? Como é que pode estar sentado a uma mesa com gente simpática a comer e a beber e ser mau? Não é? É bom. Digo eu. As Sim, crianças sim, são sim, 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 sim. Quando estamos a falar, lá está, disso, de convívio, de tudo, e que saudades desses convívios, que saudades. Mas, olha, Ana, exatamente. eu gostava, porque entretanto a pandemia trouxe-nos para o online, e é por isso que estamos a ter esta conversa, mas também fez, como eu tenho os meus workshops de escrita, fez com que tu também criasses um workshop ligado ao enoturismo. Exatamente. Já tiveste a tua primeira edição, já Sim, sei que estás a pensar em fazer mais, até porque já sim, tiveste mais pedidos. Queres-nos sim. falar um bocadinho de o que é que as pessoas podem aprender nesse workshop? Como é que ele se processa? Sim, este workshop está dividido em 3 partes, até para dar tempo às pessoas de assimilarem os assuntos de uma parte para a outra. Hum, e esta formação está feita para pessoas que estejam já dentro da área do turismo ou que entendam um bocadinho de vinhos.
porque não se ensina, eu não vou ensinar regiões, não vou dizer o que é o Douro, o que é o Alentejo, pronto, as pessoas já têm que conhecer um bocadinho. Mas, por outro lado, na primeira edição tive pessoas que estavam mais relacionadas com a área do turismo e, portanto, queriam entrar dentro do enoturismo, tanto tinha pessoas que já trabalhavam em quintas e produtores e donos de quintas que queriam melhorar o desempenho do seu turismo e das suas atividades. Portanto, eu faço um bocadinho a abordagem geral, inicialmente, do panorama do que é o enoturismo e como é que funciona o enoturismo em Portugal, e depois vou dando também muitas indicações, muitas sugestões de como dinamizar uma unidade de enoturismo, não só em tempos de pandemia, como pós-pandemia, porque isto vai passar e as portas vão abrir, e eu não gosto de me concentrar só neste momento da desgraça e dos problemas, mas dou soluções para o presente, mas também dou sugestões, não é soluções, e sugestões para dinamizar. Eu tenho alguma experiência de enoturismo no mundo, das regiões todas, e felizmente já estive nos 5 continentes a viajar e a conhecer Qual? Eu não te adegas. vou dizer para tu escolheres, era a pergunta que eu tinhas. Eu não te vou dizer para escolheres em Portugal qual é a tua preferida, não te vou fazer essa maldade, mas vou-te perguntar para me dizeres então, a nível internacional, que tenhas visitado, qual foi que mais gostaste ou qual é a mais significativa para ti? Isso também é difícil, porque são todas têm as suas características muito diferentes. Umas fascinaram mais pela questão dos vinhos, por exemplo, ir a Bordeus é um ícone e é incontornável, que para quem gosta de vinhos tem que ir a Bordeus, porque França é assim, durante muitos anos Foi o é o Brasil, nosso, é o supra-sumo, exatamente, o marketing de vinhos, da qualidade, as adegas mais exatamente. caras estão lá, os chateaus e todo o fascínio do vinho está lá, mas depois tens Napa Valley, que eu chamo-lhe a Disneyland dos vinhos, porque se tu quiseres ver como é que se faz bom negócio do enoturismo, é lá. Mas se calhar eu vou dizer a coisa assim mais fora foi Israel, foi a última viagem no mundo que fiz, em que não é um país muito famoso pela produção de vinho, mas também faz produção de vinho, mas o mais engraçado é que eu visitei uma adega que era numa região chamada os Montes da Judeia, Uhum. portanto tem umas, claramente, e é um bocado difícil de não associar esta região a Jesus, não é? E então a Claro. história que me contavam lá era, bem, isto na verdade era a região onde Jesus andava, e imagina, se calhar foi aqui que se fez o vinho que ele bebeu na última ceia. E nós ficamos ali a pensar, e como é que terá sido, como é que será que era o vinho feito, como é que será o vinho que ele bebeu na última ceia? E eu disse que sou católica, mas obviamente que aquilo fez, uau, Não, viajar para Israel é isso que nos traz, não é? Tudo vai dar a religiões e todas sim. as histórias vão dar, não é? Eu até achei que ias dizer não era da última ceia, era das bodas de Caná, do milagre. Mas Não, estou a imaginar, imagina que alguém chegava à receita do vinho que Jesus bebeu na última ceia. Aquele aquilo vinho ia devia ser ser um assim, vinho muito estranho, bem, não devia ser é? uma Naquela zurrafa, altura. Pois, devia ser uma porcaria. aquilo devia ser uma coisa horrorosa, porque eles não se dedicavam assim Mas era um tanto. marketing Mas fantástico. Olha é lá, toda a verdade, gente é quer beber verdade. um vinho. E eu achei Da aquela última história. ceia, não é? Diz, desculpa. Não, da última ceia, exato, toda a gente ia querer pelo menos essa experiência ou, Exatamente. E os vinhos eram bons, apesar de eles hoje em dia terem essencialmente castas francesas, não é? Aquelas normais no mundo inteiro, o vinho era bom, mas eu achei fascinante aquela história de associar aquela região a um momento histórico, como é óbvio, a existência de Jesus é, acima de tudo, é uma figura histórica, não é? Ahm, não querer ofender a não, eles religião, naquele mas é uma figura território eles histórica. conseguem associar tudo, qualquer Sim, pedra ali associam a qualquer coisa. e o Mas vinho engraçado, também, eu achei não muita sabia piada. assim que o vinho, mas tu gostaste então do vinho que experimentaste lá? Sim, 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 sim. Era feito com Cabernet Sauvignon, castas francesas, porque ali há muito investimento de famílias judias francesas com muito dinheiro e que estão a investir na produção de vinho em Israel, portanto fazem bom trabalho. Boa, boa. Mas o melhor vinho do Então, mundo é português. exatamente, qualquer um. Qualquer um. Dão, Alvarinho, Tudo. Alentejano, Alentejantes. Algarve, Algarvio. exato. Algarve, exatamente, onde tu estás.
As ilhas Setúbal. também, tudo. Do Pico. Ai, adoro Foi. vinho. Olha, mas eu interrompi, estavas a falar do teu, Na formação. da formação, portanto, que está dividida em 3 partes, disseste tu, não é? Sim, sim, 3 blocos. Ok. São 3 dias, eu faço 3 blocos de 3 horas para não ser muito intenso e exatamente para as pessoas terem dúvidas e quererem participar mais de um dia para o outro. Mas é um só, não, uma vez perguntaram-me se podiam escolher o dia que iam fazer, não, tem que ser os 3 dias. Mas é isso, eu tento que haja uma formação um pouco transversal a quem está a começar no enoturismo e quem já tem experiência. Explico o panorama do que se passa em Portugal, dou exemplos de como se pode melhorar, não só de atividades inovar a experiência do enoturismo, mas como os recursos humanos é uma parte obviamente muito importante em qualquer área, as redes sociais, de como, enfim, nós tornámos, como estavas a dizer, nós tornámos muito digitais e de repente tivemos que passar todos para o online e apesar de eu não de todo o online não substitui de todo o presencial e acho que estamos todos a perceber isso, nós queremos é abraçar-nos e tocar-nos e ver-nos e falar, mas é uma ferramenta muito útil e que ajuda muito a divulgar negócios e o enoturismo é um negócio também, portanto ensino como utilizar as redes sociais e o digital e os websites e tudo para ajudar e incentivar o enoturismo também e pronto, é isso que eu faço na minha formação, que já tive a primeira em janeiro, correu muito bem, e tenho uma segunda para o início de março, que também já Pois, está, já exatamente, tens datas e tudo. tenho 4, 5 e 6 de março. Ok, pronto. Acho que é isso, agora de repente, Depois apanhar podem outra ir vez. ao Entre Vinhas e Vinhas.com, ver exatamente. Bem, nós teríamos .com, não é pt.com. .com, ok. Nós teríamos aqui conversa para nunca Sim, mais acabar. Hum, eu acho sempre muito interessante falar sobre uma coisa que eu venho aprendendo, não é? E tu sabes, eu até crio alguma resistência a aprender estas coisas do vinho, sim, mas nós tivemos um problema, já não me lembro em que data, com a filoxera, foi isso? sim, Em que tu agora estavas a falar das castas lá em Israel, que eles tiveram que ir buscar, mas o que eu acho engraçado é que neste momento, por exemplo, em Portugal, foi destruída, já não me lembro qual foi a percentagem, mas, ou seja, foi um bichinho que destruiu quase todas as vinhas do nosso país e aconteceu também em França, porque eu quando estive em França a visitar vinhas, eles disseram exatamente o mesmo. sim. Agora, Queres que eu como explique essa parte? Não, faz lá a explica-me, pergunta. não, não, explica-me essa parte porque eu percebi que veio como algo foi dos Estados Unidos, Das Américas, não sei especificar se foi norte da América, sul da ok. América, foi da América, foi Pronto, em. então começa tu a contar. Houve um bicho, Houve um um bicho papão, bom, um bicho-papão. ah, exatamente, meados do século XIX, portanto 1800 e algo, acho que inicialmente na Europa começou em França, foi efetivamente um bicho, chama-se filoxera, um insetozinho, uma coisa pequena, que veio juntamente com outros produtos agrícolas da América, não sei especificar exatamente a zona, e é um bicho que penetrava nas raízes das plantas e comia as raízes, portanto começaram a matar as vinhas todas, primeiro em França, depois alastrou-se para outras regiões da Europa e obviamente por Espanha, chegou a Portugal, inicialmente no Douro, porque era onde nós tínhamos maioria das vinhas, como sabem, no sul de Portugal era essencialmente todos produtos hortícolas, não se desenvolvia tanto a vinha, no norte era mais por causa do vinho do Porto, que já estava a ser muito desenvolvido, e começou a ser começou a devastar as vinhas lá em cima. O que é que aconteceu? Nós tínhamos uma mulher de armas, a dona Antónia Adelaide Ferreira, e a Ferreirinha, e ela é que apercebeu-se essa doença e descobriu que a solução que estavam a arranjar para as vinhas, para salvar as vinhas na Europa era metade da planta ser europeia e a outra metade ser americana. Ou seja, se o bicho vinha da América, quer dizer que os produtos da América eram imunes à doença. Uhum. Portanto, vamos colocar
toda a parte da planta que está em contacto com o solo, raiz e não sei o quê, ser a parte americana, ou seja, o bichinho não come, e a parte que está à superfície ser as castas portuguesas, o Chardonnay, o Sauvignon Blanc, o Cabernet Sauvignon e as outras castas portuguesas também. As casas europeias, desculpem quando eu disse, as portuguesas europeias. Basicamente tens uma planta, tens outra planta, e cortas e fazes os enxertos. Enxertaram, misturaram, fizeram híbridos, basicamente. Fizeram assim, ataram à volta e ainda hoje é isso que se faz. Apesar da filoxera estar praticamente extinta, pode haver a hipótese de voltar, portanto, nunca mais se fizeram plantas, nunca mais se plantaram vinhas totalmente europeias, porque há o risco de vir o bicho outra vez. Então, hoje em dia, todas as plantas que se vê na Europa, a parte de cima, a uva, a folha, é plantas europeias, mas o que está debaixo de terra é americano. Não sei se me fiz entender. Fizeste muito bem, e o que eu acho engraçado muitas vezes é que, eh, de vez em quando no Douro, por exemplo, encontram-se as vinhas velhas, não é? E Sim. dizem assim: "Estas foram as sobreviventes", ou seja, foram das Sim. poucas que conseguiram sobreviver à filoxera, portanto são mesmo da Existe uma quinta existem em Colares, por exemplo, há 2 regiões em Portugal, Colares, que sobreviveu e ainda hoje faz vinhos das originais, das plantas originais, e há uma quinta no Douro, que é a Noval, que também tem uma parte, de vinhas que sobreviveram e que ainda são as antigas, 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 e fazem vinhos muito bons e muito caros também. Pois, imagino, não é? Porque lá está, tem que ter mais essa. Eu não sabia que poderia haver a possibilidade da filoxera voltar, por exemplo. Eu joguei que tinha sido erradicada. É como um bocado algumas outras doenças, tipo malárias não existem na Europa, mas não há pode haver um dia voltar para cá, e nós já temos a malária na altura das colónias, tínhamos malária em Portugal. Acho que há sempre o risco das coisas De voltarem. voltarem, não é? Ainda por cima com plantas e com movimentação. Bem, Exatamente. saímos daqui com tal ensinamento. Muito obrigada, Madalena. Obrigada. Eu falo muito, mas porque gosto muito Não, não, desta área. foi espetacular. Muito Obrigada. obrigada. Vou só, acabar aqui no Facebook. Muito obrigada por nos terem seguido em direto. Se quiserem, vão ao entrevinhas.com para saberem mais informações sobre o próximo workshop da Madalena em enoturismo, para ficarem a aprender mais. Exato. E, Obrigada. obrigada Ah, eu. a nossa. Espera aí, ainda não vais embora, porque entretanto estou aqui só na nossa entrevista e para te agradecer mais uma vez, muito obrigada por todos estes ensinamentos e até à próxima. Nada, Para a nada. próxima vou ver se tenho também aqui um copo de vinho do Porto. Sim, temos que fazer uma segunda parte da entrevista que nós ficamos aqui horas à conversa. Ui, horas, horas. Beijinho, Madalena. Obrigada. Até à próxima. Beijinho.